Fala aí, pessoal do segundo ano, tudo bem? Termometria, que é referente à temperatura, né? Referente à forma como a gente consegue medir, mensurar essa, essa nova escala, né? Então, temperatura chamamos de termologia, a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao calor, aquecimento, resfriamento, mudanças de estado físico, mudanças de temperatura, tá certo? Então, toda essa parte aqui, calor, aquecimento, resfriamento, mudança de estado físico, mudança de temperatura, tudo isso faz parte da termologia, tá certo? Então, como eu falei para vocês que o que a gente vai ver agora é temperatura, né? Temperatura ele vai ser o quê? Vai ser uma grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou sistema. Então, como ele vai caracterizar o estado térmico de um corpo ou de um sistema, o que nos interessa fazer aqui é justamente conseguir mensurar essa quantidade, tá certo? Como é que a gente vai conseguir estar mensurando essa quantidade? Através de um determinado valor, através de uma escala. Então, essa escala termométrica ela vai nos ajudar a estar medindo, né, essa temperatura. Só que quando a gente vai utilizar essa escala, né, a gente vai ter aí algumas situações. Lembrando, gente, eu não falei no começo do vídeo, tá? Eu não vou estar lendo todo o slide, né? Vocês podem estar aí pausando, né, com calma, ler, né, o slide todo, tá? E a gente dá continuidade para que o vídeo não fique muito longo, né, e apenas eu lendo para vocês. Então eu estou explicando, estou tentando resumir o máximo possível para que não fique um vídeo comprido, mas consequentemente que a gente possa estar retomando as nossas aulas, ok? Então, essas escalas, a questão é que existem situações diferentes, unidades de medidas diferentes. Tá? Eu vou dar uma comparação para vocês. Por exemplo, quando a gente fala em metro, o metro aqui no Brasil e o metro no Japão, o metro na Europa, um metro é um metro, vai ter o mesmo tamanho. Agora, a unidade de medida da temperatura, existem unidades de medidas diferentes, como a gente já viu, né? E aí a gente vai tratar justamente dessa escala diferente. Como é que eu consigo compreender a escala da temperatura utilizada nos Estados Unidos, utilizada na Europa? Então a gente vai estar fazendo uma conversão. Percebe nessa imagem que eu coloquei aqui, talvez para vocês esteja um pouco pequena, tem aqui um C, que é referente à nossa unidade de medida, graus Celsius, e tem um F aqui ao lado, que seria uma outra escala, que é a escala Fahrenheit. Então, como é que eu vou conseguir compreender isso, né? Então, a gente deve lembrar aí dos físicos, das pessoas que criaram essas escalas termométricas, que foram Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Nós vimos já esses três, né? Inclusive no caderno a gente tem material sobre isso aí, tá certo? Então, Celsius, que criou a escala termométrica Celsius, que é adotada pelo nosso país, inclusive, né? Que, e esquecendo aqui, que tem como pontos fixos 0 e 100. A escala Fahrenheit, que tem pontos fixos 32 e 212. Veja que 32 Fahrenheit equivale a 0 Celsius e 212 Fahrenheit equivale a 100 graus Celsius. E temos a escala Kelvin, que 273 dele equivale a 0 e 373 dele equivale a 100. Percebe que eu coloquei aqui um parênteses, ó. O zero de Kelvin corresponde ao zero absoluto, ou seja, Kelvin não tem temperatura negativa. Kelvin parte do zero, né? Que é uma representação onde a água vai se tornar gelo, mas ela só aumenta, tá certo? A escala Kelvin ela não tem representações negativas. E aí a gente tem essas três graduações diferentes aqui, ó. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui embaixo nós temos os pontos de fusão,
que é onde o líquido que está no, vamos pegar um exemplo, a água, que está no estado sólido, é quando o gelo ele derrete, passa do estado sólido para o estado líquido. Então é esse ponto aqui, são esses três valores, é o que a gente chama de ponto de fusão. E aqui em cima nós temos o ponto de ebulição, tá certo? Que é quando o líquido, quando a água que está no estado líquido, é quando ela evapora, tá certo? E para que a gente possa converter de uma escala termométrica para outra, a gente vai trabalhar com esta fórmula daqui,